Leitura da Carta aos Hebreus. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque, depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E, como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje nos reunimos para refletir sobre as poderosas lições que nos são apresentadas na primeira leitura e no Evangelho. Ambas as leituras falam sobre a importância de ouvir, de acolher e de viver a palavra de Deus, mas de maneiras muito diferentes, cada uma com uma mensagem única e impactante para nossas vidas. Peço que, ao longo desta reflexão, possamos abrir nossos corações para que a semente da palavra de Deus caia em solo fértil, frutificando em nossas vidas. Vamos começar com a carta aos Hebreus. O autor nos apresenta uma visão profunda e reveladora sobre o sacrifício de Cristo. Ele nos lembra que, todos os dias, os sacerdotes ofereciam sacrifícios incessantes, mas esses sacrifícios nunca podiam realmente remover o pecado. Eles eram, em essência, um lembrete constante da separação entre o homem e Deus. No entanto, Jesus, nosso grande sumo sacerdote,
fez algo radicalmente diferente. Ele se ofereceu como sacrifício definitivo e perfeito. Ele, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Essa é uma verdade que devemos contemplar profundamente. O sacrifício de Cristo foi definitivo. Não há mais necessidade de sacrifícios repetidos, porque Ele, com seu único sacrifício, nos reconciliou com o Pai. Imagine a cena: o próprio Filho de Deus, em perfeita união com o Pai, se entregando por amor a nós. Sua morte não foi um ato qualquer. Foi o maior ato de amor que já se viu, um amor que rompe todas as barreiras, que ultrapassa todas as expectativas, que vai além de nossa compreensão humana. Pensemos um momento sobre o que isso significa para nós, hoje. O sacrifício de Cristo é definitivo, e isso traz para nossas vidas uma imensa liberdade. Não precisamos mais nos preocupar com a necessidade de buscar algo além de Cristo para nossa salvação. Ele é o suficiente. Ele já fez tudo por nós. Isso não quer dizer que podemos viver como quisermos, sem nos importar com nossos atos, mas sim que temos a oportunidade de viver uma vida de gratidão e renovação, com a confiança de que Deus está sempre conosco, nos guiando e nos sustentando. Agora, vamos para o Evangelho de Marcos, onde Jesus nos ensina através da parábola do semeador. A imagem do semeador que espalha sementes é poderosa. Jesus, como semeador, espalha a palavra de Deus generosamente sobre todos os tipos de solo. Ele não escolhe quem merece, mas simplesmente semeia, oferecendo a todos a oportunidade de ouvir e acolher a mensagem divina. No entanto, o impacto dessa semente depende do tipo de solo em que ela cai. Jesus fala de 4 tipos de solo: o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo cheio de espinhos e, finalmente, o solo bom, fértil. Cada tipo de solo representa uma resposta diferente ao Evangelho. O solo à beira do caminho é como aquele que ouve a palavra, mas não a entende. O inimigo vem e arranca a semente, deixando nada para trás. Quantas vezes em nossas vidas ouvimos a palavra de Deus e, por falta de compreensão ou reflexão, deixamos que ela seja esquecida, sem que ela tenha chance de crescer e dar frutos em nossos corações? O solo rochoso, por outro lado, representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas, quando surgem dificuldades, a fé deles se abala e a semente murcha. Este é um solo superficial, onde a palavra não tem raízes profundas. Talvez, em momentos de dificuldades e tribulações, nossa fé também tenha se enfraquecido. Como a semente que murcha, nossa fé parece desaparecer quando enfrentamos desafios, esquecendo-nos da presença constante de Deus em nossas vidas. O solo cheio de espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações e os cuidados desta vida sufocam a mensagem. Os espinhos da ansiedade, do materialismo, das preocupações cotidianas, nos impedem de viver plenamente o que Deus nos oferece. Esses espinhos nos desviam do que é verdadeiramente importante e nos fazem esquecer a paz que vem da confiança em Deus. Finalmente, temos o solo bom, aquele que ouve a palavra, a compreende e a coloca em prática. Ele é aquele que, ao receber a palavra com o coração aberto e receptivo, permite que ela cresça e dê frutos abundantes. Este é o solo que busca transformação interior, que se empenha para que a mensagem de Cristo se torne uma realidade em sua vida, refletindo o amor de Deus em suas ações, palavras e atitudes. Meus irmãos e irmãs, qual é o tipo de solo em que a palavra de Deus cai em nossos corações? Que solo estamos oferecendo ao Senhor para que Ele semeie a sua palavra? Será que somos como o solo à beira do caminho, que não entende e deixa a palavra ser arrancada? Ou seremos como o solo rochoso, onde nossa fé é forte, mas carece de raízes profundas? Ou talvez, somos como o solo cheio de espinhos, onde as preocupações do mundo sufocam nossa fé? Ou ainda, estamos dispostos a ser o solo bom, onde a palavra de Deus pode florescer e frutificar abundantemente? O Evangelho nos convida a refletir sobre o solo do nosso coração. Devemos nos perguntar: o que temos feito para preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus? Estamos dispostos a remover as pedras que dificultam o crescimento da fé? Estamos prontos para arrancar os espinhos que sufocam a palavra de Deus? E,
Mais importante ainda, estamos dispostos a deixar que a palavra de Deus dê frutos em nossas vidas? Eu sei que não é fácil. Às vezes, o mundo ao nosso redor é tão barulhento, tão cheio de distrações, que nos esquecemos de silenciar nossos corações para ouvir a voz de Deus. Mas Jesus nos lembra que, mesmo que sejamos um solo pedregoso ou cheio de espinhos, nunca estamos sem esperança. O Senhor, o grande semeador, continua a semear sua palavra em nossos corações, com paciência, com amor, com a esperança de que ela crescerá e dará frutos. Portanto, meus irmãos e irmãs, que possamos, com humildade, abrir nossos corações para que a palavra de Deus caia em solo fértil. Que possamos permitir que ela se enraize profundamente em nossas vidas e nos transforme de dentro para fora. Que, ao longo de nossa caminhada, possamos produzir frutos de bondade, paz e amor, para a glória de Deus e o bem de todos ao nosso redor. Hoje, ao sairmos deste lugar, que cada um de nós possa fazer o propósito de cuidar do solo de nosso coração. Vamos remover as pedras, arrancar os espinhos e preparar o terreno para que a palavra de Deus cresça e frutifique. Que possamos ser, verdadeiramente, a boa terra que recebe a semente do Senhor e a faz florescer em abundância. Vamos agora, em silêncio, refletir sobre a nossa própria vida. O que precisamos mudar em nosso coração para que a palavra de Deus possa crescer mais plenamente em nós? Que o Espírito Santo nos ajude a sermos solo bom, onde a palavra de Deus pode dar frutos para a vida eterna. Senhor, agradecemos por Tua palavra que nos guia e nos transforma. Pedimos que nos ajudes a ser solo bom, onde a Tua palavra pode crescer e frutificar. Dá-nos um coração aberto e disposto a receber a Tua verdade e a viver conforme ela. Que, através da Tua graça, possamos ser instrumentos de Teu amor no mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.